Deus não instituiu o And princípio God did not establish the porque Ele está com principle necessidades. because He has needs. Ele instituiu o He princípio established the principle. como forma, ações de graças. Thanksgiving. Você está a vir You are coming primeiro para manter o espírito que first te to sustenta. keep the spirit that sustains you. As coisas The físicas, physical things. elas fazem você manter They o make you nível keep do the espírito que level of the sustenta. spirit that sustains Agora, them. diga-me lá, Now tell me, essas coisas têm princípios. these things have principles. Este ano, This year, você trouxe essa agenda. you brought this schedule. Você libera na reina do You espírito release it in the spiritual realm. espírito, A spirit uma graça, a grace, uma unção an anointing do tamanho da agenda at the size of the que schedule você liberou. that you released. Então, a unção que vai So fluir the anointing that's going to flow no seu próximo ano in your next year, ou na sua próxima in semana your next week, é do tamanho is of the do que size você colocou. of what you put. Não importa o nível de projetos Doesn't que matter você the tem. level of projects that you have. Você pode ter mega You projetos. can have mega O que projects. determina a expansão What da unção determines the expansion no of the seu anointing mega projeto in your mega é o que project você leva. is what you take. E a Bíblia está dizendo o seguinte: And the Bible says the following. não venham de mãos Do not come vazias. empty-handed. Não se vê a ação de graça. Shall not come to Thanksgiving. Não se faz ação You de cannot graça make de Thanksgiving mão vazia. empty-handed. Deixa ela te explicar, começar a Let te me explicar isso. explain you this. Vamos lá. Let's go. Paulo disse o seguinte: Paul said, se nós plantarmos em if vós you planted in you coisas espirituais, spiritual things, não é nosso direito receber de vós isn't our right to receive from you coisas materiais? material things? Coisas materiais. Material Em outras things. palavras, In other as words, coisas the espirituais spiritual que things, vocês têm that recebido you've de been nós, receiving from vocês us, mantêm elas you keep them sobre vocês, upon em you, atividade em vocês, in activity quando vocês in you, sabem trazer ao when you know altar how to bring to the altar material things. coisas materiais. Exercitar o seu espírito To exercise a the trazer spirit coisas materiais to bring material é manter things contato is to keep e é contact conter and keep dentro de si. inside of you. Uma unção é um produto So an dentro anointing de is um a frasco. product inside of a battle. É o que Paulo está dizendo. Is what Paul is saying. As coisas espirituais que The nós damos a spiritual things vocês that we give to estão you dentro de nós. are inside of E us. as coisas materiais And the que material você nos things dá, that you give conserva us, o que keep vocês What recebem de you nós. receive from us. Então, ações de graça So Thanksgiving é vir honrar is to come and a honor unção the que anointing está sobre si, that is upon you. que te foi dado, That was given to honrar a you. graça To honor the e grace. honrar a abertura de And portas honoring sobre a the sua vida. opening of doors upon your life. Todos quanto receberam foram dados o quê? All those who received him was given poder. what? The power. O que é poder? What is power? Espírito Spirit de serem chamados filhos de Deus. of being called children of God. O que leva a Bíblia a dizer What que takes você é the filho Bible de to Deus tell you are a child of é algo God que você recebeu. is something that you receive. O Espírito. The Spirit. Você recebeu o You Espírito receive the e Spirit. faz com que você seja chamado filho That de Deus. makes you be called Agora, child como of é que God. você recebeu esse So Espírito? how did you receive the Spirit? Uma oferta. Deus teve Through que an fazer offering. oferta God had to make an para você offering poder receber o Espírito For you to dele. receive His Spirit. Jesus, Jesus. João 3,16 John diz: 13. Deus amou o mundo de tal 3:16. maneira que fez o quê? God Deu, so loved the world in ofertou such a a way that He quem? gave A Jesus who? Cristo. Jesus Christ. Para que todos aqueles que nele creem So that all those who believe recebam in o Him Espírito da filiação de receive the Deus. Spirit. O próprio Deus, God Himself para poder entrar no mundo to enter the e passar world a viver em ti, and start to live in viu-se a you. fazer o princípio que ele Saw mesmo Himself instituiu. fulfilling the Oferta. principle that He Himself establishing the O offering. que é que vai te fazer pensar que Deus, por te amar, What will make you think that vai God, by fazer coisas loving na you, sua vida? will make things in your life? se ele mesmo If He Himself não fez por nos amar, did not do by loving us só only, esse amor tinha princípio. this love had principles. Então, So, o amor de Deus the love of não God vai funcionar na sua will vida not work in your fora do life princípio. out of the Porque a principle. morte de Jesus Because the death of Jesus é o cumprimento de um is the princípio. fulfillment of a Deus principle. teve que levar o seu filho, God had to take His matá-lo only Son and em kill lugar in the place só para ele viver em você. just for Him to live in you. Ei, para Deus viver em você, você God fez to live in oferta. you. You did not make an Deus offering. fez oferta. God made the E offering. você só recebeu. And you only received.
Mas quem necessitava But who needed de Deus God para sair dos pecados to leave the és sin tu. is you. E Deus, And God, vendo que você é incapaz seeing that you are de fazer unable tal oferta to make para such offering ele, for ele se him, fez homem He made para himself ser a man oferta to be que the faz os offering homens that makes serem man habitados por ele. be abided by Him. Ah, para que o espírito dele fosse distribuído spirit to be distributed entre os homens, between men. ele precisou de uma coisa física. needed a physical Quando ele manda When He sends, o espírito entrar na the barriga da spirit Maria, to enter the womb está of a Mary, emprestar He is algo lending físico. something physical. Porque não se faz ofertas Because an offering is ou not não se made, libera um espírito or a spirit sem is not algo released físico. without something physical. Não. Então o que Deus está So fazendo? what God is doing, Está a pedir He is emprestado borrowing o corpo dos homens the body of para man ele poder fazer a oferta que é for Him necessária para ele to vir make the viver necessary em você. offering for Him to come and live in you. Para Deus poder se liberar. God to release Escuta, Himself. não para ser liberado. Not to be Para released, Deus poder se but for liberar Him to release para Himself si. for Ele não you. vem para si de mãos He vazias. didn't come for you empty-handed. E a Bíblia diz que ele se ofereceu said that como he um perfeito louvor, Himself as a perfect praise, como perfeita oferta de perfect adoração a offering Deus. of praise to God. O Espírito que está em The ti Spirit that is in you está em ti porque uma is in you oferta because foi an liberada. offering was released. Deus não veio de mãos vazias. God did not come empty-handed. Então, ações de So graças thanksgiving é honrar, is to honor, é celebrar is celebrating tipo de unção que a funciona certain na kind sua of vida. anointing that works in your life. A Bíblia diz que Deus mandou The Bible said that God sent anjo an angel à casa to the house, em Belém, to Bethlehem, a casa de uma mulher the house of a woman chamada called Maria. Mary. Aquela mulher era uma mulher That comprometida com o Was homem. compromised with E a man. entrando o anjo, And entering the saudou a angel ela. greeted her. Mas se tu leres a But Bíblia, if you read the Bible, antes do anjo before the angel vir ter come and com, meet com quem? who? Com a Maria, Mary, o anjo já havia ido ter com Zacarias. the angel E had é o already mesmo went to anjo. Zechariah, and it's the same angel. Hey, my God, Jesus. Meu Deus. E Jesus. quem é? From who is? 6 meses antes, 6 months before, Deus cercou God Zacarias. surrounded A Bíblia Zechariah. diz que Zacarias era um The Bible sacerdote. said that Zechariah was a E priest. chegando à escala And dele, arriving its e ele era um time, sacerdote he was a priest cuja mulher which não wife tinha filho. had no child. E chegando o tempo dele Arriving servir, his turn to serve. aonde? No Where? templo. In the temple. O anjo veio, The angel came falou com and Zacarias. spoke to E está a Zechariah. vir dizer ao And Zacarias he's telling que você Zechariah, terá filho. you're going to bear a son. E Zacarias foi achado And Zechariah was no found altar onde ele estava a in the altar servir. where he was serving. O anjo não lhe encontrou em casa, The angel did not meet him mas at a Maria home, foi encontrada em but Mary casa. was met at A home. Maria Mary foi encontrada onde ele podia was trabalhar. found where E he could Zacarias foi encontrado work. onde também podia trabalhar para Deus. And Zechariah was found he could also work to Em God. outras palavras, In other o words, serviço que te é confiado the é um work tipo de porta that de is entrada de trusted to you Espírito is na a sua kind vida. of door of entry to the Spirit released to you. Se você negligencia You neglect o serviço que é te dado the aqui, work that is given to você you here. negligenciou uma You porta neglected aberta an open do door Espírito of a Spirit para as tuas to necessidades. your needs. Kapalabasnia. Zacarias, agora escuta uma coisa. Listen to something. Quando Deus manda o anjo, God sends the está a angel. ir fazer da necessidade de Zacarias making the need a of necessidade Zechariah dele também. his need Só que a necessidade de Zacarias But the need of Zechariah torna essa necessidade de Deus becomes the por need of causa do God lugar onde because of the Zacarias place where Zechariah ministra ministers com toda a disponibilidade, with all of his mesmo sem availableness, filho. even Talvez without a era o son. único sacerdote Maybe he que was não the tinha only filho, priest mas without o a sacerdote son. mais que exposto But the do que most aqueles que tinham available filhos. than those who had children. E o Espírito chega para The ele Spirit arrives there 6 meses 6 months antes before de se visitar a Maria. visiting Mary. Tu vais ver que You'll see Zacarias that Zechariah faz a mesma pergunta que a Maria makes faz. the same question as Mary. Como é que vai ser isso? How is it going to be? Só que ao Zacarias, But to o Zechariah, anjo disse: Você The angel será said, fechado boca. you are going to have your mouth shut.
Mas a Maria But Mary, não lhe fecharam a boca. he did not shut her mouth. Mas o anjo é o mesmo. But the angel's the same. Só que os lugares But the em que se places faz a pergunta where the não são os questions are made mesmos. is not the same. Maria nunca tem responsabilidade Mary sobre Zacarias. never has responsibility Mas Zacarias upon tem Zechariah, responsabilidade but sobre a Zechariah Maria. has responsibility Há upon coisas Mary. There are things que você que tem responsabilidade that you sobre have os outros responsibility upon nem us. deve falar. Shall not Quando even você talk, duvida e because when fala, you doubt and os outros say, ficam sem apoio, sem others have consolo. no support and console. O anjo ministra para ele The angel ministers for him. e a Bíblia diz que o povo The estava lá Bible said fora that people were outside e não sabia and they didn't o know que estava acontecendo, what was porque ele estava happening se a demorar. inside because he was Quando delaying. diz que o povo estava lá fora, when the people was o sacerdote outside, só entra uma The vez priest por only ano enters once para a oferecer o quê? year to offer what? O sacrifício The no lugar sacrifice. santíssimo, uma vez The por holy ano. place. E é nessa vez que todo It mundo is está lá that fora. everyone is O que outside. significa que no dia em que Which Zacarias is the foi day visitado, Zechariah was a Maria visited. estava onde? Mary was where? Estava lá fora. Outside. Agora escuta uma coisa. Now listen to something. Zacarias, enquanto ele está no ali, while he's Maria there, está lá fora Mary's outside. para ver se os pecados delas foram To see if perdoados her ou sins não. were forgiven or not. 6 meses depois, 6 months after, o mesmo anjo the same vai à angel casa da goes Maria, to the house of Mary. fala com a Maria, Speaks with o anjo Mary. que falou com The Zacarias. angel that spoke with Zechariah Depois dali, After o that, anjo the vai à angel casa de José. goes to the house of Joseph. Balabalabalaba. E a anunciação And the que o annunciation anjo faz a Zacarias that the angel é que ele makes teria to um Zechariah filho. is that he would have a E a son. anunciação que o The anjo annunciation that the angel faz makes a Maria to Mary é que teria um filho. is that she would have A a son. anunciação que The faz a annunciation that José makes to é que Joseph José seria pai That he adotivo would de um be filho. adoptive father É of o the mesmo son. anjo The same ministrando a mesma coisa preaching the em same 3 thing. altares 3 diferentes. different altars. Só que cada altar But each está altar aberto para o mesmo is anjo. open to the same angel. Agora escuta uma coisa. Now listen to something. Qual é o trabalho do What is sacerdote the work of a priest? no altar? In the altar. Levar o sangue. Take the blood. Levar o sangue. To take the blood. Quando ele leva o When sangue, he takes the blood, o sinal the sign de que foram aceitos that he was e accepted a misericórdia and there is mercy é a nuvem de Deus is the cloud of descer God come down sobre aquele momento. upon that moment. O que significa que What até a means própria nuvem even para the descer cloud no lugar itself santíssimo to come precisava down in de the holy place sangue. needed blood. E o que é sangue? And what is blood? Material things. Coisa material.